Olá, bem-vindos ao mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 3 da playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos estudar os intervalos de confiança para a estimação de média de uma variável quantitativa usando um plugin do R Commander chamado Teaching Demos. Então você precisa não apenas ter instalado e carregado o R Commander, mas também o plugin Teaching Demos tem que estar instalado previamente. A gente vai ver agora como carregar. Se você tem dúvidas de como fazer isso, como instalar, como carregar pacotes no R, veja uma outra playlist nesse canal, modificações de arquivos de dados usando o R Commander. Os dois primeiros vídeos dessa playlist mostram como baixar o R, como instalar e carregar pacotes dentro dele. Existe uma outra playlist nesse canal, distribuição amostral do R Commander, que eu recomendo que você assista, que mostra algumas coisas que ficarão claras aqui nesse vídeo, se você tiver assistido esses outros vídeos, essa outra playlist. E nós temos dois vídeos no canal, Estima 01 e Estima 02, que tratam de distribuição amostral e obtenção de intervalos de confiança através de uma planilha eletrônica, no caso Microsoft Excel. E há uma playlist bem extensa nesse canal também, distribuições de probabilidade usando o R Commander, que apresenta os conceitos das várias distribuições de probabilidade, as mais utilizadas, incluindo a distribuição normal, que esses conceitos são importantes também aqui para esta playlist que nós estamos estudando. E recomendo que você assista o primeiro vídeo dessa playlist, caso ainda não tenha feito isso, e o vídeo anterior, que mostrou a simulação do Teorema Central do Limite, usando o Teaching Demos. Bom, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Então, no R Commander, vocês têm aqui o menu chamado Ferramentas, e aqui tem a opção Carregar Plugins do R Commander. O que vai acontecer? Se eu clicar aqui, vão aparecer todos os plugins que eu já instalei dentro do meu computador aqui, da minha versão do R, tá? Incluindo o Teaching Demos, que eu estou procurando aqui. Agora, cuidado, pessoal. Vocês estão vendo aqui que a janela script minha, a janela de output, elas estão vazias, certo? Elas estão vazias. Se elas não estiverem vazias, nós podemos ter um problema. Por quê? Quando você pedir para carregar isso aqui, pedir para carregar o Teaching Demos, ele vai reiniciar o R Commander. E ao fazer esse reinício, ele vai apagar tudo que tinha aqui nessas duas janelas. Então, se você não tiver salvo, você vai perder tudo. Então, cuidado. Então, vamos supor, aqui está tudo vazio, a gente vai clicar aqui e ele pede para reiniciar. Os plugins não estarão disponíveis até o R Commander ser reiniciado. Então, nós vamos reiniciar agora e ele aparece aqui. Eu posso também, se eu quiser nesse momento, aumentar aqui a tela para ficar ocupando toda a minha tela. E vocês percebam que apareceu aqui um novo menu, que é o menu Demos. Tá? E a gente vem aqui, já trabalhamos com Central Limit Theorem, né, o Teorema Central do Limite, e a gente vai vir aqui, ó, intervalo de confiança para a média. Tá? Então, se eu clicar aqui, vai aparecer esta caixa de diálogo. Bom, a ideia aqui, pessoal, é que o R Commander simule a retirada de um certo número de amostras de um determinado tamanho de uma população. Calcule as estatísticas para cada uma dessas amostras, obtenha os limites do intervalo de confiança para a média e plote um gráfico mostrando estes intervalos. As fórmulas que ele vai utilizar são aquelas fórmulas que a gente viu lá no vídeo 1, que a gente mostrou as fórmulas para intervalo de confiança de média. Para o caso, você pode escolher se conhece o desvio padrão da população ou não conhece. Se conhecer, ele vai fazer os limites de confiança usando a distribuição normal. Se você desmarcar isso aqui, que é o que eu vou fazer, ele vai construir os intervalos de confiança usando a distribuição T de Student, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? As informações da população são média da população e desvio padrão da população. Tá? Então, o padrão que o R coloca é um valor de média igual a 100. Vamos manter. O desvio padrão populacional, ele coloca o padrão é 15. Vamos passar isso aqui para 25, para ficar um quarto da média, certo? Muito importante, a distribuição da população é normal. Se você for mudar os valores da população
e do desvio padrão e colocar valores fracionários, não se esqueça que o separador de decimais no R Commander é o ponto. Vamos supor que aqui eu quisesse colocar 10,5 de desvio padrão. Então, 10,5 eu teria que colocar aqui 10,5, tá? Não se esqueça disso. Muito bem. Agora vem as informações sobre amostras e intervalos de confiança. O tamanho de amostra que nós vamos utilizar, aqui o valor padrão é 25, mas eu vou baixar isso para 2. Eu quero que ele tire as amostras de 2 elementos. E aí, pessoal, ele fala aqui, ó, número de amostras, 50. Número de amostras que a R Commander irá retirar da população. O padrão é 50. Nós vamos trocar para 100 para que fique mais fácil a visualização, depois fazer considerações sobre o nível de confiança. Confidence level, nível de confiança, é a probabilidade que o intervalo de confiança contenha o valor real do parâmetro real da média populacional. O padrão é 0,95, 0,95, 95%. Muito importante também, se você for mudar, não esqueça que o separador de decimais é o ponto. Até aqui com o ponto aqui, tá vendo? Beleza. E a gente vai desmarcar, então, considerar que o desvio padrão populacional, variância populacional, é desconhecido. Certo? Bom, se você diz que o desvio padrão populacional é desconhecido, então nós vamos usar a distribuição T de student para obter os valores críticos lá do intervalo de confiança. Pessoal, novamente, se você não assistiu, assista o vídeo 1 dessa playlist para entender o que eu estou falando, para lembrar das fórmulas lá direitinho, senão vai ficar bem difícil. Bom, e essa estatística T, ela vai ter, ó, o tamanho da amostra menos 1 grau de liberdade. Então, ela terá, a estatística T, terá 1 grau de liberdade. Vamos observar, né, agora está tudo certo, tudo certinho, vamos apertar aqui em OK, vamos ver o gráfico gerado. Olha aqui. Eu vou aumentar o gráfico para vocês enxergarem completamente. O que a gente tem aqui, pessoal? No centro do gráfico, você tem uma linha vertical aqui em preto, vocês estão vendo? Que é a média da população 100. Por que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso porque nós conhecemos, isso aqui é uma simulação. Na prática, a gente nunca conhece a média, a gente está justamente querendo estimar a média populacional. Essas duas linhas verticais mostram os limites de confiança para a população, certo? Na realidade, é mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão populacional, que é 25, dividido por raiz de 2. Esses limites são colocados como referência apenas, tá? Para a gente entender como é que está funcionando ali. Os pequenos traços verticais, esses tracinhos aqui verticais, são as médias das 100 amostras que foram retiradas. E esses traços horizontais aqui, pretos, são os intervalos de 95% de confiança que contêm o valor real da média aqui. Os coloridos, vocês estão vendo aqui, ó, veja, pessoal, preste bem atenção. Esse meu gráfico aqui é resultado de uma simulação. O de vocês não será exatamente igual a esse que está saindo aqui. Tá? Então, eu não vou achar exatamente esse gráfico, nesse ponto aqui, ó, eu vou achar exatamente esse colorido aqui com essa cor nessa posição. Não, o de vocês vai dar diferente. Então, quando estiver traço preto, quer dizer que o intervalo de confiança contém o valor real da média populacional. Quando ele fica colorido, quer dizer que ele não contém. Tá? Isso aqui tem que ficar claro. Para 95% de confiança, você espera que para cada 100 amostras, no máximo 5, os limites não contêm o valor real do parâmetro. Se você observar aqui, ó, a gente tem, no meu caso, de vocês aí pode ser diferente, eu tenho um colorido aqui, outro coloridinho aqui, outro colorido aqui, outro colorido aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casos. Então, seria no máximo 5. Vocês pode ser exatamente 5, pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho mais. É em torno de 5 desses 100 intervalos que não vão conter o valor real do parâmetro. Tá? Que é o que você espera, estabelecendo uma confiança de 95%. Mas, eu espero que vocês tenham observado uma outra coisa aqui embaixo. Observe a escala horizontal desse gráfico. Você tem intervalos de confiança muito extensos. Reparem aqui que você tem intervalos, ó, tem um intervalo aqui que vai de abaixo de menos 400 e ele vai
subindo, vai até lá na parte, essa parte de cima, até acima de 600. Ele fica muito, muito largo. Você dizer que a média populacional tem 95% de probabilidade de estar entre menos 500 e mais 600, isso é inaceitável. É um intervalo muito largo. Então, o que acontece, pessoal? Por que isso acontece? Porque quando nós trabalhamos com uma amostra de apenas 2 elementos, o valor de T com 1 grau de liberdade para 95% de confiança, que será multiplicado pelo erro padrão da média, será igual a 12,71. Se o desvio padrão amostral for em torno de 25, implicando um erro padrão de aproximadamente 17, a margem de erro, o E0, lá do vídeo 1 da playlist, será em torno de 225. Vai ter um intervalo com uma margem de erro de 225. Imaginando que uma média amostral em torno de 100, isso resultaria num intervalo de confiança de menos 125 até 325. É viável isso, pessoal? Um intervalo com essa largura, ele diz alguma coisa para a gente? Por que fica tão extenso? Porque a amostra é muito pequena. Para garantir os 95% de confiança com uma amostra tão pequena, com desvio padrão populacional desconhecido, a estatística T é muito elevada, acarretando um intervalo de confiança que não tem significado prático. Aqui, por exemplo, estava variando ali de menos 500 até acima de 600. Tem 95% de probabilidade da verdadeira média populacional estar nesse intervalo. Meu Deus, isso é um absurdo. Então, o que está acontecendo aqui? Essa amostra de 2 elementos ela é muito pequena para obter um resultado prático. Porque para garantir que vai ter esse 95% de probabilidade, o intervalo tem que ficar muito extenso, porque a amostra é muito pequena. Certo? Então, nós temos um problema com isso. Bem, lembrando a vocês, gráfico no R-Commander, se você quiser, você deve salvar, copiar com o metafile, salvar com o metafile, porque cada novo gráfico ele vai apagar os anteriores, tá? Não esqueça disso. Então vamos voltar lá para o R-Commander e eu vou pedir agora o seguinte. Vamos refazer o processo dobrando o tamanho da amostra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, tudo fica exatamente igual, eu vou dobrar o tamanho da amostra para 4. E vamos ver como é que vai ficar. Agora, o que vai acontecer? A estatística T vai ter 4 menos 1, 3 graus de liberdade. Para 95% de confiança, o valor da estatística T, que vai ser multiplicado pelo erro padrão da média, agora será igual a 3,18. Veja, caiu de 12 para 3,18. Então, se você tiver um erro, desvio padrão amostral por volta de 25, implicando um erro padrão na média de aproximadamente 12,5, a margem de erro lá do vídeo 1 da playlist, ela cairá para 39,75. Veja que no caso anterior, quando a amostra tinha 2 elementos, a margem de erro era 225. Agora ela caiu para 39,75. Continua, não está muito boa, mas já melhorou bastante. Vamos ver como é que vai ficar o intervalo. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Agora, olhem a escala. A escala começava lá em menos 600 e até mais 600. Veja agora que ela está aqui por volta de 50 até 150. Já não tem mais valor negativo para a variável. Mas você ainda tem intervalos relativamente largos. Novamente, pessoal, o gráfico de vocês pode não ficar exatamente como esse meu aqui por causa da simulação. Aqui o que a gente observa, pessoal? Veja, nós temos aqui coloridos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos que não contêm o valor real do parâmetro. Ah, professor, mas tem que ser exatamente 5. Não, em torno de 5. Não esqueça que isso aqui tudo é resultado de simulação probabilística. Você pode ter algumas flutuações. Mas como você colocou lá que o nível de confiança é 95%, você espera em torno das 100 amostras que 95 contém o valor real do parâmetro. Certo? Então agora, pessoal, nós temos intervalos um pouco menos extensos que o caso anterior, mas ainda razoavelmente extensos. Como eu falei antes, imagine que você tirou ali, você tem a estatística T 3,18. Se o desvio padrão amostral for em torno de 25,
implicando um erro padrão da média de aproximadamente 12,5. Né? 25 dividido por raiz de 4 vai dar 12,5. Multiplicando esse 2,5 por 3,18 vai dar 39,75. Imaginando que a média amostral fosse em torno de 100, resultaria um intervalo de 60,25 até 139,75. O que ainda é muito extenso, mas bem melhor que no caso anterior. No caso anterior, com a amostra tamanho 2, nós tínhamos uma situação bem complicada. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Novamente, se eu quiser copiar esse gráfico, salvá-lo para utilização, mostrar a evolução. Imagine que eu queira fazer um exercício e queira mostrar esses gráficos, eu tenho que salvá-los previamente. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou voltar lá no R Commander, na demonstração, e vou passar agora o tamanho de amostra para 30. Gente, de 4 para 30 é um salto grande. O tamanho da amostra aumenta muito. Né? Aumenta mais do que 7 vezes. Certo? Estão entendendo aqui o tamanho da amostra que aumentou. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos aumentar isso. O que vai acontecer, pessoal? Se eu mantiver tudo igual, aumentando o tamanho da amostra para 30, agora a estatística T, que vai ser usada no intervalo para calcular a margem de erro, intervalo de confiança, ela vai ter 30 menos 1, 29 graus de liberdade. Certo? Vamos ver então aqui. A gente dá um OK aqui, vamos ver o gráfico que a gente obtém. Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Ó. Agora o que acontece, pessoal? Novamente, a grande mudança na escala horizontal. A escala reduziu. Mas eu ainda tenho alguns intervalos um pouquinho largos. Mas a escala agora, veja aqui que ela começa. Novamente, tem que ver aí a sua simulação. Pode ser um pouquinho diferente, mas deve ser nessa ordem aqui. Eu tenho valores aqui em torno de 80 até 120. Certo? Para uma amostra de 30 elementos, você pode procurar isso na tabela de distribuição TD-Student ou lá na playlist de distribuições de probabilidade usando o R Commander. Tá? Você, para 29 graus de liberdade e 95% de confiança, o valor que a gente vai utilizar no cálculo da margem de erro será 2,045. Reparem como já caiu. Estava lá em 12 quando a amostra tinha 2 elementos, e agora quando a amostra tem 30, ele cai para 2,045. Novamente, se o desvio padrão amostral for em torno de 25, implicando um erro padrão da média de aproximadamente 4,5, a margem de erro, que vai ser esse erro padrão 4,5, multiplicado pelo valor da TD-Student 2,045, será em torno de 9,33. Então, a margem de erro vai ser 9,33. Imaginando que a média amostral fosse em torno de 100, isso significa um intervalo de confiança de 95% entre 90,66 a 109,33. A margem de erro vai dar mais ou menos 10% do valor da média. Ali. Isso pode ser suficiente? Pode, vai depender do problema. Tá? Vai depender do problema que você tiver. Reparem que eu tenho aqui alguns intervalos, os coloridos aqui, que não contêm o valor real do parâmetro. Nessa minha simulação aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 casos. A de vocês aí pode ser diferente. Não se esqueçam que o gráfico de vocês pode ser um pouco diferente, porque isso aqui é resultado de uma simulação. Certo? Muito bem. O que vai acontecer, pessoal? À medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, essa escala aqui vai ficando menor. Eu vou ter um intervalo cada vez mais preciso. Eu vou ter um intervalo com os resultados cada vez mais concentrados. Por que isso acontece? Porque o erro padrão da média vai diminuindo, porque o tamanho da amostra vai aumentando. E a estatística T, ela vai se aproximando cada vez mais da estatística da distribuição normal padrão, para o nível de confiança de 95%. Eu deixo como tarefa para vocês ir aumentando progressivamente o tamanho da amostra, o sample size. Vamos mostrar aqui. Ó. Você vira novamente ali no R Commander, aqui, ó. Você ir progressivamente aumentando esse tamanho de amostra para observar como os intervalos vão reduzindo, aumentando a precisão da estimação da média. Certo? Perceba também que para todos os tamanhos de amostra, poucos dos 100 intervalos não contêm o valor real do parâmetro, em torno de 5. Porque a confiança é de 95%. E porque pedimos para o R Commander tirar 100 amostras.
no tamanho especificado, conforme eu expliquei lá anteriormente, para ficar mais fácil essa visualização. Tá? Se você aumentar a confiança para 99%, então aqui, por exemplo, se escrevesse aqui 0,99, não esqueça que tem que ter o separador de decimais no R, é o ponto. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Provavelmente, em alguns casos, todos os intervalos conterão o valor real do parâmetro. Mas eles vão ficar um pouco mais extensos que os correspondentes para 95%, porque os valores de t usado na expressão da margem de erro serão um pouco maiores. Por exemplo, se você pedir amostras de 30 elementos, o t para 29 graus de liberdade, para 95%, ele vale 2,045. Para 95%, ele vai valer 2,756. Certo? O pessoal está dizendo assim, pessoal, onde é que você tira esses valores? Eu tiro esses valores daqui, ó, distribuições. Distribuição T. Quantis da distribuição T. Tá? Então, probabilidade. Se eu quero uma área na cauda superior, lembrando que o intervalo é bilateral, ele é dividido em duas partes. Então, se tem 95% no meio, sobra 5% para as caudas. Então, para a cauda superior, vai ser 0,025. Se for um intervalo de 99%, vai sobrar 1% para as caudas. Ou seja, 0,5% na cauda superior. Então, eu vou usar aqui, ó, 0,05. Não esqueça do ponto aqui. Para 29 graus de liberdade, isso que eu acabei de falar, cauda superior. Professor, como é que faz isso? Veja lá na playlist Distribuições de probabilidade usando o R-Commander, que eu explico todo esse procedimento passo a passo. Aqui eu estou fazendo bem rápido para vocês verem de onde é que vem esses números que eu estou citando para vocês. Então, estão vendo ali, 29 graus de liberdade, aquilo ali, olha o que acontece e eu obtenho aqui os resultados. Ó. Esse é o valor que vai ser usado na expressão do E0 quando o nível de confiança for de 95%, sobra 2,5 na cauda superior, 2,5 na cauda inferior, e aqui quando é 99%, que sobra 0,5% na cauda superior, 0,5% na cauda inferior. Certo? Então você tem como obter esses valores, por isso que eu estou dizendo que o intervalo com 99% ele fica um pouquinho mais largo, porque o mesmo erro padrão da média, que é o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do tamanho de amostra, ele vai ser multiplicado por 95% por 2,04 e aqui por 2,756. Certo? Então você acaba tendo um problema a respeito disso, tendo um intervalo um pouquinho mais largo. Tem um intervalo com maior probabilidade de conter o valor real do parâmetro, mas ele é um pouquinho mais largo. Certo? Tem esse problema. Então, eu tenho como obter isso. Ah, se você quiser saber depois, ó, tá vendo aqui, ó, tudo que foi feito anteriormente, ele fica gravado aqui na janela script. E aí o que acontece, pessoal? Na janela script depois eu posso, se eu quiser aqui, ó, veja aqui, ó, eu posso selecionar e apertar aqui submeter e ele faz de novo para a gente. Certo? Isso é uma possibilidade. Se eu quiser, vamos voltar lá no gráfico. Se eu quiser salvar esse gráfico aqui, novamente, eu tenho que copiar e salvar como metafile, né? Porque senão o R-Commander vai apagar quando sair, vai apagar no próximo gráfico que eu queira fazer. E também, tudo que eu fizer aqui na janela script, eu posso copiar para salvar, né? Salvar isso, perdão, para utilizar posteriormente. E os resultados também, certo? Então a gente pode trabalhar com isso. Qual é a vantagem de você poder salvar isso aqui? Tudo que você faz nos menus fica registrado aqui na janela script. Então, se mais adiante você não... Putz, mas qual foi o menu que eu utilizei mesmo? Não tem problema. Se você salvou o script, é só selecionar ali, ó, como eu fiz. Vou fazer de novo aqui, certo? Selecionar o script, apertar e submeter, que ele faz de novo para você. Certo? Tranquilo. Se você tiver o conhecimento também sobre os argumentos aqui da função, por exemplo, eu poderia chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. Vamos supor que eu pegasse agora e dissesse assim, vamos utilizar para 39 graus de liberdade, uma amostra de 40 elementos. Eu posso pegar aqui, selecionar e pedir para submeter. Ó, e aí ele obtém os valores para mim para 39 graus de liberdade, seria uma amostra de 40 elementos. O valor T para
um intervalo de 95% e para um intervalo de 99%. Certo? Então dá para fazer isso tudo utilizando essa janela script aqui, copiando, alterando os argumentos ou através dos menus. O que você fizer nos menus vai ficar gravado aqui no RScript. Você pode salvar depois. Certo? No próximo vídeo, nós veremos como, através de um plugin do RCommander, nós poderemos enxergar um intervalo de confiança para a média. Como assim enxergar? Porque aqui nós estamos fazendo essa simulação para vocês e muitos de vocês estão na dúvida. Mas não estou entendendo muito bem esse negócio. Tinha lá coisa do vídeo 1, mas eu não estou entendendo. Pois é, no próximo vídeo nós vamos enxergar o intervalo de confiança para a média. Vocês vão ver isso, muito legal. Tá? Dúvidas, comentários, escreva aqui embaixo, certo? Não se esqueça de inscrever no canal. Se quiser, compartilhe com as pessoas que você conhece. Obrigado, né? E até a próxima.